Oi, meus amigos, mais um vídeo aí do livro A Vida da Virgem Maria, contado por São Máximo Confessor. Hoje vamos ler, colocar aí o terceiro capítulo, a Natividade. Vamos à leitura? A Natividade. Entretanto, quando José reconheceu a gravidez dela, mal conseguiu suportar aquilo, pois desconhecia o grande mistério. Por isso, foi tornado pela tristeza, já que era apenas um homem justo. Mateus 1, versículo 19. E considerava um tormento ver a lei ser transgredida em sua própria casa e levantar suspeitas a respeito de si mesmo. Por outro lado, parecia-lhe cruel expô-la e entregá-la aos sumos sacerdotes para ser castigada, devido à grande virtude da sua vida divina. Sentiu-se confuso e teve piedade de Maria. Portanto, considerou retirá-la da sua casa em segredo e, enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo. Mateus 1, versículo 20. De Deus nem de ser castigado pela lei por causa de Maria, nem de ser objeto de suspeitas errôneas por causa daquela que foi entregue a ti como noiva, conforme a lei dos homens. O anjo chamou sua noiva de esposa, mas ela não lhe fora dada por esposa como as outras mulheres, de maneira alguma havia sido. Porém, desposada à sua custódia como um tesouro divino e sagrado. Ao Senhor, não temas em deixá-la na tua casa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Mateus 1, versículo 21. A partir desta palavra, o anjo dissipou o temor de José e substituiu-o por outro, para que ele temesse ainda mais e reverenciasse a Santa Virgem como alguém cheia do Espírito Santo, como a genitora segundo a carne do Filho, inefável e impenetrável, gerado antes de todos os séculos, que deveria salvar seu povo de seus pecados. Pois foi por essa razão que desceu do céu para a terra o Rei gracioso para salvar a nós, seus fiéis e adoradores, da servidão do pecado e da tirania dos demônios malignos. Assim se cumpriu a profecia do patriarca Jacó, que disse: no declínio dos príncipes e líderes de Judá virá a esperança de todos os pagãos, a saber, o Cristo Rei, que é verdadeiramente a esperança dos pagãos e dos israelitas que creem em seu santo nome. Pois nem todos aqueles que vêm de Israel se chamam Israel, mas sim aqueles que receberam a pregação do Evangelho como escrito nas alturas. E é assim que Simeão igualmente revela para nós, pois ele lhes pôs o nome de luz para iluminar os pagãos e para a glória do vosso povo de Israel. Lucas 2, versículo 32. Aqueles que cresceram e ele os chamou de salvação de todos os povos. Meus olhos viram a vossa salvação que preparaste diante de todos os povos. Lucas 2, versículo 30. Mas, por que Jacó diz, no declínio dos príncipes de Judá, uma vez que o próprio Senhor veio como líder de todo e o verdadeiro rei, proveniente da tribo de Judá? Assim, reconhecesse que a profecia do patriarca não anunciava um reino espiritual, falava dos reis mortais
e mundanos. E foi por isso que o Senhor disse: o meu reino não é deste mundo. João 18, versículo 36. Porque estava se referindo ao fim, quando os reis de Roma dominavam por completo a Judéia. E, no entanto, ao Salvador foi dado o reino sobre os romanos e todos os gentios que creram em seu santo nome. Não me refiro ao reino da sua divindade somente, segundo a natureza. Ele que é Rei e Senhor desde os séculos dos séculos, mas a essa submissão espontânea de todos os fiéis. Ele pôs um novo e único nome em todos aqueles que obedeciam a seu reino cristão. Este é o honroso nome que por ele nos foi dado. Então, quando todo o poder e a hegemonia dos judeus diminuíram e o mundo inteiro estava sob domínio dos romanos, como diz o Sagrado Evangelho, naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Lucas 2, versículo 1. Então nasceu o verdadeiro Rei e Salvador do mundo inteiro. Assim, sua providência ordenou que as deficiências dos príncipes de Judá fossem máximas e que todo o poder do reino fosse concedido aos romanos. Eles subjugaram os hebreus com um cetro de ferro, que é o poder dos romanos, pois eles são chamados de cetro de ferro. E a partir disso, os judeus foram completamente aniquilados após a paixão de Cristo e sua ressurreição, e foram exilados em um exílio perpétuo. Assim, a providência de Cristo fez os romanos reinarem sobre os judeus, mas ele próprio reinou sobre os romanos e demais gentios, e também sobre os judeus que creram, e reina sobre todas as criaturas pela eternidade. Entretanto, esse acontecimento visíveis de mistérios invisíveis são um ensinamento. O recenseamento simbolizava outro tipo de recenseamento, pois o domínio do imperador sobre todos anunciava unicamente o domínio do único e verdadeiro Deus e Rei universal. Ora, esse recenseamento prefigurava a submissão espontânea de todos e o recenseamento nos céus de quantos o desejassem. E à medida que a ordem se espalhava por toda a região, a pregação de Cristo espalhava-se por toda a terra. E todo aquele que fosse até a sua cidade ensinava a todos sobre o retorno à primeira pátria e cidade de onde fomos expulsos e dispersos, para terras e atividades distintas. E o imposto que todos davam ao imperador indicava que temos uma dívida de frutos espirituais a ser consagrada a Deus por meio de esmolas, nobre conduta e pensamentos divinos. Por providência das alturas, aquele decreto obrigou José a ir à sua pátria na Judéia, de Nazaré a Belém, para que as profecias se cumprissem. A primeira será chamado Nazareno, e a segunda de Belém sairá o Cristo. Pois em Nazaré ocorrerá a anunciação e a concepção, e em Belém aconteceu a maravilhosa natividade. Vejamos então a dupla humildade do rei rico que se empobreceu por nós, pois Nazaré era uma cidade desprezada, de onde não havia saído um único profeta, como disse Natanael. Pode, porventura,
vir coisa boa de Nazaré? E Belém, embora tenha sido honrada como profeta, representava para os outros coisa completamente pobre e modesta. E por isso o profeta a consola e diz: Mas tu, terra de Judá, tão pequena entre os clãs de Judá, e de ti que sairá aquele que é chamado a governar Israel. Malaquias, versículos 1 e 3. José era cidadão dessa Belém, e como muitos homens de sua pátria havia se mudado para outras terras ou cidades. José quis se estabelecer em Nazaré, enquanto estava lá, em virtude de sua justiça e seu respeito à Virgem Maria, lhe foi entregue como noiva pelos sacerdotes, e foi lá que o arcanjo fez a gloriosa e inescrutável anunciação. No entanto, quando o decreto do imperador Augusto determinou o recenseamento em toda a região e que cada um se alistasse em sua própria pátria, José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua noiva Maria, que estava grávida. Lucas 2, versículo 4 e 5. Do Espírito Santo. E o momento do parto aproximava-se, mas o decreto do imperador obrigou também Maria a subir até Belém, pois ela também era da casa e família de Davi. E a providência divina os conduziu a Belém, uma vez que a ordem dada pelo anjo a José também o obrigava a servir Maria como reverência. Por isso, os seus outros filhos e parentes tinham sido enviados antes, mas ele, suas filhas e Maria fizeram o percurso lentamente, e quando alcançaram Jerusalém e Belém, aproximava-se o momento da maravilhosa e incompreensível natividade. Porém, como uma multidão reuniram-se devido ao recenseamento, os lugares à casa de Belém já haviam sido ocupados, então eles se abrigaram em uma gruta de Belém. A que tribulação e exílio, porque passou o soberano de todas as criaturas. Não encontraram nenhum lugar na hospedaria para ele, por isso o inacessível e ilimitado foi obrigado numa pequena gruta, numa manjedoura inadequada, e o Verbo de Deus, sem princípio e incontível, o Criador do mundo inteiro, foi o guia de sua mãe naquela gruta de Belém, como disse o Santo Evangelho. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixa, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, versículos 6 e 7. Então, o soberano dos céus e da terra foi envolto em faixas. Que grandiosa maravilha! Aquele que nutre todos nós foi nutrido de leite. E recenseou-se o recenseador de todas as coisas. Assim se completou a profecia de Davi a respeito de Belém e do nascimento do Senhor. Como disse ele: Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, nem descanso ao meu corpo, até que encontre uma residência para o Senhor, uma morada aos poderosos de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Éfrata. Nós a encontramos nas campinas das florestas. Ele disse isso sobre Belém, onde aconteceu o nascimento do Senhor, e, portanto, acrescentou:
Entremos em sua morada, prostreamo-nos diante do escabelo de seus pés. Quem então exprimirá a humildade imensurável dos poderes do Senhor e fará todo o seu renome ser escutado? Entretanto, à hora do nascimento do Senhor, Isabel, a digna mãe de João Batista, o precursor, não estava mais ausente, pois ainda não chegara à montanha em sua fuga com seu filho. Assim como havia sido profeta e testemunha da concepção da Santa Virgem, ela foi a gloriosa guardiã da casa e testemunha ocular, e posteriormente testemunha e proclamadora do parto da Virgem. Rejubilou-se e considerou a inefável natividade uma maravilhosa festa. Então destruiu-se o muro de inimizade e a animosidade irreconciliável foi aniquilada, e a paz e o amor das criaturas se derramaram. Deus tornou-se homem, e o céu e a terra haviam se unido, e os anjos aproximaram-se por cima dos pastores, e os pastores, iluminados pelos anjos, regozijaram-se com a grande anúncio, e viram o bom e gracioso pastor como um cordeiro imaculado e recém-nascido dentro da gruta. A terra aprendia o louvor dos céus, e aqueles nos céus regozijaram-se com a paz na terra e a boa vontade entre os homens. Porém, quando os pastores se sentiram receosos e assustados diante dos milagres, o anjo de luz destruiu seus receios e lhes anunciou alegria. Não temas, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todos o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente aos anjos se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus nos mais altos dos céus, e na terra paz aos homens de boa vontade. Lucas 2, versículo 10 e 14. Após estas tremendas palavras de visão, os pastores estupefatos foram até Belém durante a noite, a fim de procurar o Salvador e a luz de todos. Muitos de seus familiares reconhecidos uniram-se a eles, maravilhados com as palavras dos profetas. Mas Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Lucas 2, versículo 19. Não somente aos dos pastores, mas tudo aquilo que foram visto e escutado desde o princípio do templo, e depois do templo, a anunciação do anjo e a concepção sem semente, e a natividade sem dor, e a virgindade após a natividade. Isto é, não apenas ela iludiu as dores da maternidade, tornou-se mãe e permaneceu virgem, como também não sentiu o nascimento. Eis as disposições das coisas divinas e as transformações da natureza, pois o Filho admirável não revelou à sua mãe o reconhecimento de seu nascimento, e num instante, sem perceber, encontrou-se fora do seu ventre e acomodado no trono de seus braços, para que assim como a concepção fora realizada sem semente e sem seu conhecimento, a natividade acontecesse sem corrupção ou conhecimento. O modelo daquele glorioso e maravilhoso nascimento foi o orvalho do véu de lã. Mas a realidade foi mais sublime do que o modelo,
pois quando o orvalho caiu na lã de modo silencioso, espontâneo, ele não se deixou ser espremido da lã sem a mão. Mas aquele orvalho divino, dando a vida a todos, entrou silenciosamente e sem sofrimento no ventre da Virgem, e da mesma maneira não revelou a sua imaculada mãe sua saída inexprimível, mas revestiu, porque meio dela, o corpo humano. Assim, saiu facilmente e de uma maneira sobrenatural aquele que não revelou seu nascimento à sua própria mãe nem aos outros. Essas foram as maravilhas inefáveis e impenetráveis que a Santíssima Maria guardou em seu coração, e devido a tudo isso, ela contentou-se com o nascimento do verdadeiro Deus por intermédio dela, aquele que fez de sua própria Mãe Imaculada a mais bem-aventurada entre todas as gerações, gloriosa nos céus e na terra, exaltada por todos. E aí, meus amigos do canal Leitura Católica, né? História dos Santos, da Igreja. Gostou da leitura de hoje? O terceiro capítulo, primeira parte do terceiro capítulo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha. Muito importante as pessoas saberem da história, né? Da Virgem, de todos os santos, tudo da Igreja Católica. Livros católicos. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família, a intercessão de Maria sempre presente no seu coração. Vamos saber mais?